O corpo como ferramenta de trabalho, o movimento como profissão. Para muitas mulheres, o movimento do corpo surge na vida como estética, como lazer ou bem-estar. E quando esse movimento vira o seu trabalho? Ei, mulher, você já escutou o seu corpo hoje? Então vamos que ele tem muito para te falar nessa segunda-feira. Pegue os seus talheres e vamos para mais um almoço em conjunto. E para falar sobre esse tema, eu tenho a honra de convidar a Rafa. Ela é uma amiga muito antiga, que eu conheço até antes de começar a jogar handball com ela. A Rafa, ela é ex-atleta de handball profissional. Ela jogou no Esporte Clube Pinheiros 13 anos. 13 anos. Isso, Rafa? Uhum. Eu comecei em 2008 e fui até 2013. A Rafa começou em 2010. E fui até 2023. 2023. Foi meu último campeonato. Então, a Rafa participou de vários campeonatos mundiais, participou da seleção brasileira de base. E, além de tudo isso, ela também é administradora. E jogou o handball na faculdade, tendo uma experiência do esporte completamente diferente também, né? Mas, Rafa, obrigada por estar aqui. Tem um baita símbolo, não só para o podcast ter um esporte de alto rendimento, ter toda essa sua vivência aqui, mas também para a Rebeca Pessoa, que viveu muita coisa do esporte do seu lado, né? Acho que a minha vivência no esporte, mesmo sendo bem menor que a sua, foi muito intensa. E, enfim, obrigada! Ai, eu que agradeço. Acho que até falando sobre handball, eu comecei a jogar no Pinheiros muito por sua causa, né? Porque eu jogava na escola, mas eu só cheguei a ir no clube porque você já estava lá. E a gente era amiga de acampamento. A gente era amiga de acampamento, exatamente. Então, eu ter vivido tudo isso também tem muito um lugar na nossa amizade. Mas estou muito feliz. Quando você me falou do podcast, eu fiquei muito animada. Eu falei, nossa, e se concretizou e eu almoço com você quase todas as segundas-feiras. Isso é muito especial também, de ter todo esse seu apoio. E, enfim, vamos começar então esse papo gostoso. Queria que você contasse um pouquinho para todo mundo que está escutando a gente sobre, né? Dei um spoilerzinho da sua trajetória, mas conta um pouquinho como foi começar no handball, ter toda essa longa experiência nesse esporte. Eu sempre fui do esporte, né? Eu sempre gostei, fazia tênis, ginástica olímpica, futsal na escola. E eu fui parar no handball bem por acaso, assim, justamente. Eu fazia na escola, você, por exemplo, treinava no clube, eu fui treinar um dia. E eu lembro de, no final do treino, o Ronaldo ligar para minha mãe perguntando se eu podia ir pro jogo no dia seguinte, mas eu fui só indo, assim. E acho que eu era grande, né? Naquele momento eu era considerada alta, depois já fui considerada baixa no handball também. E aí eu fiquei alguns anos, assim, na cidade a gente fica muito também pelas amizades, né? Você se sente muito pertencente ao esporte nesse lugar, então foi muito importante para mim jogar, principalmente nas categorias de base, acho que me formou muito como pessoa também. E eu fui levando, ano após ano, a gente vai evoluindo, é muito satisfatório ver que você está trabalhando, que isso, né, te gera algum resultado. Então, foram 13 anos praticamente um atrás do outro. Acho que depois que eu fui para as categorias mais adulta, né, júnior, já entra num outro lugar um pouco o esporte, vira uma coisa bem mais profissional e menos, talvez, pela turma, pelas amizades. Mas foi muito bom. E depois, quando eu entrei na faculdade, realmente, o esporte já virou outro lugar. Eu não treinava ali pela competição, por algo super profissional, mas ocupou um outro espaço importante também. E acho que essa passagem na seleção também foi um momento de desafios, mas uma recompensa muito grande, né? Foi muito legal. E eu fiquei até arrepiada, né, de pensar como o esporte pode ir acompanhando esse crescimento em várias fases da vida, na infância, na adolescência, na faculdade, na vida adulta, e se transformando também. Acho que as pessoas que me escutam, eu acho que eu nunca abri tanto isso também da minha fase no esporte do handball no podcast,
Mas lembrando agora, né, Rafa, eu acho que o handball entrou num lugar muito de formar um time. A gente até brincava, um time e uma família, que a gente passava tanto tempo no treino físico, no treino de quadra, tantos jogos que a gente tinha todo final de semana, e que foi muito moldando. Acho que me ensinou muito sobre trabalho em equipe, sobre constância. Nossa, com certeza. E que muitas meninas nessa idade, né, muitas vezes ou estão largando o esporte, ou então estão só na academia, ou enfim. Com certeza, é uma vivência muito diferente. E nisso que você falou, né, de coisas que o esporte traz pra gente, acho que a questão do esporte em equipe realmente, nas mais diversas fases da vida, a gente passa por muitos desafios. Sim. E você ter um time, né, é uma rede de apoio, querendo ou não também, né. E, enfim, todas as coisas que as pessoas falam de comprometimento, várias características que o esporte te traz na vida, você carrega para sempre, né? E era muito isso, né? Todo mundo junto o tempo todo, tendo os jogos, e era um compromisso de, eu preciso ir no treino porque a gente tem um jogo e a gente quer ganhar das meninas. E a gente priorizava isso acima de praticamente tudo, né? Tipo, era isso, não posso, tenho handball, não posso, tenho treino. Minhas amigas da escola sempre me mandavam esse meme, porque não posso ter treino, é isso. E que a gente tava lá treinando super feliz porque era o que fazia sentido também. No meu caso, eu parei do 2º pro 3º colegial porque eu senti que o outro lado começou a não ser uma prioridade e não me dedicar tanto, assim, sabe? Então, pra mim foi... Lembro, claro, um pouco... Lembro quando parei, era, meu Deus, quem eu sou agora? O que eu vou fazer? Eu lembro que eu comecei a fazer Muay Thai, dança do ventre, fazer todas as coisas na escola. Eu tô nesse momento. Começou a ser um negócio de quem eu sou, eu quero experimentar tudo, assim. E, ao mesmo tempo, não quero competir nada, assim. Entrou num lugar de não querer competir. E agora, depois de, 6 anos, eu tô fazendo as pazes com essa competição e me desafiando nas corridas de rua, resgatando essa competitividade que tinha ficado, 10 anos atrás lá no handball, assim. O que é muito gostoso também, porque eu acho que muitas vezes a gente só olha para esse olhar meio tóxico, talvez, da competitividade que pode ter. Mas que, ao mesmo tempo, é muito... a gente cresce muito tendo essa e eu sinto que isso no competitividade, esporte traz sensações que nada na vida proporciona, assim. Sim. Mas isso do comprometimento, realmente, a gente abre mão de muita coisa, né? É uma dedicação... Assim, a gente também nas categorias de base sempre treinou muito, mas no adulto a gente treinava 2 horas todos os dias da semana. Você não pode fazer um plano para daqui 2 meses, porque vai que você tem jogo. Então, sua vida fica muito em função disso mesmo. É um compromisso muito grande, é uma dedicação e uma energia muito grande que você coloca nisso. Isso que você fala sobre o seu encerramento, quando você sentiu que isso já não fazia sentido. Quando você começa a sentir que não faz sentido, aí realmente, né, tô colocando muita energia, é muito difícil de conciliar as coisas. Então, eu também parei quando eu cheguei nesse lugar. Acho que até posterguei um pouco, mas... Não dá pra você levar como um esporte normal, né? Uma coisa que você faz por hobby. E Rafi, conta um pouquinho como foi essa... quando começou a virar profissional, como que eram esses treinos 2 horas por dia? Como que era essa, querendo ou não, essa pressão de ter uma profissão e também tá estudando, tá tendo estágio na faculdade, enfim, porque foi a fase do adulto foi bem... Não, teve... Eu entrei na faculdade em 2016, que foi o ano que eu fui convocada para a seleção juvenil pela primeira vez. E que no ano eu ainda era juvenil. No ano seguinte eu subi para a categoria júnior, que já treina com adulto. Então, durante a faculdade eu basicamente já treinava com adulto durante todo esse período, 4 anos e meio. E aí era treino todo dia, físico... jogo todo final de semana. Eu ainda não sei como eu conciliava muito bem. Eu eu acordava às 6 da manhã para ir para a faculdade, passava o dia inteiro lá, que era integral. Chegava nos treinos, a gente tinha físico geralmente das 6 às 8, das 6 às 7h30 e quadra das 8 às 10. Todos os dias, assim, salve raras exceções. Então,
fez muito sentido para mim por muito tempo. Acho que eu tinha atingido um outro lugar do handball, tinha acabado de ser convocada para a seleção, Sim. Fiquei muito animada com Claro. isso. Depois da seleção juvenil, 2 anos depois, é sempre um ano sim, um ano não, né? Tá. Tinha a seleção júnior, então acho que eu fui me apegando também a esses objetivos de ser campeã pelo clube, ser convocada para a seleção também, e aí treinar fez muito sentido para mim. Então eu me esforcei muito, né? Abri mão de muita coisa, consegui conciliar dentro do possível. Eu peguei umas DPs na faculdade, tudo bem. Mas foi muito bom. E como foi participar da seleção brasileira de base? Eu fiquei muito feliz. Tipo, foi pra mim uma recompensa, assim, um feito muito grande. Eu fiquei muito realizada. Embora tenha sido uma fase muito desafiadora para mim, porque a gente até já falou sobre isso, né? Eu sempre fui sócia do clube, que foi onde eu joguei todos os anos. Sim. Então, embora eu tivesse uma certa pressão, precisava performar, senão eu não jogaria, eu nunca me deparei com essa situação de talvez não fazer parte do grupo, porque eu não podia ser mandada embora. Sim. No meu caso, só abrindo o jogo aqui para quem tá escutando, eu não era sócia. Então eu tinha essa pressão desde pequenininha de ter que estar fazendo uma peneira todo ano para estar dentro do time. E que é isso, a gente estava compartilhando antes de começar a entrar no podcast, essa pressão, que era uma constante pressão de, como vai ser? Será que eu passo? Será que eu não passo? Tem vagas, porque existe limites mesmo, né? E aí eu acho que a gente está lidando com esses limites de são tantas pessoas que podem passar, porque não dá para aceitar todo mundo também, né? Sim. E é isso, eu passei por isso exatamente na seleção. Então a gente tinha fase de treinamento com mais de 30 meninas, sabendo que 16 iam para o campeonato. Então, e você é nova, né? Eu tinha, 17 anos, 16, nem me lembro, mas é muito difícil lidar com isso no dia a dia, né? De você estar o tempo todo tendo que se provar e nem sempre as coisas saem como você imagina. E entra até nessa discussão de corpo, né? Foi um momento desafiador para mim de precisar me adequar muito a um padrão que era exigido dentro da seleção, de certa forma também, mais do que no clube, talvez. Então, foi muito bom, assim, melhores experiências que eu vivi no handball, de jogar campeonato pan-americano, mundial, foi realmente muito legal, mas foi um momento muito desafiador, e que quando a gente fala de corpo, foi o momento que mais marcou minha trajetória, assim, de uma barreira de quando eu comecei a ter mais dificuldade de lidar com o meu corpo, com a minha alimentação, foi essa vivência na seleção também. Eu imagino, Rafa, que deve ter sido muito desafiador mesmo, porque tem uma pressão externa e que, querendo ou não, um esporte competitivo de alto rendimento, muitas vezes as pessoas associam com saúde e a gente sabe que tá longe disso, né? E que muitas pessoas associam o rendimento com o formato do corpo e a gente também sabe que não é assim, necessariamente, né? Sim. Não, até sobre saúde, acho que todo mundo que joga nesse nível carrega lesões pro resto da vida, né? Não é... Com certeza a carga de exercício que a gente faz no dia a dia não é saudável. Tem esportes que mais, outros que menos, mas vai um pouco além. E acho que é isso, na seleção, ou como você no clube, mesmo eu no clube, né? No fim, eu quero sempre o meu melhor, mas eu só vou jogar e ser titular ou alcançar um espaço se eu for melhor do que a outra. E essa é uma relação muito difícil, né? Porque é claro que eu não vou desejar o mal da outra, mas eu preciso ficar me comparando o tempo inteiro, querendo ou não, né? Tipo, ele te força a estar nessa comparação. E na seleção, quando você fala sobre isso, a gente tinha, tipo, metas, né, de percentual de gordura. Que na prática, a pessoa, tipo, uma ou outra super se destacavam, elas não deixariam de ser convocadas por causa disso, mas nós, meras mortais, acabávamos considerando isso como um dos pontos que colocaria a gente dentro da convocação. Então, eu lembro que a gente tinha pro Pan-Americano estar com 18% de gordura, pro Mundial 16% de gordura. E é isso, todas. Independente da posição, independente do histórico de peso. Ter essa meta, né? Era a meta de todo mundo. E que a gente sabe que é isso, um percentual muito baixo. E pensando que a gordura é algo muito importante para o funcionamento do corpo da mulher também, sabe? E que pode trazer muitas consequências. E uma delas é
querer controlar muito a alimentação, querer, né, imagino que essa pressão, e aí começou a ir um pouco pra comida também, Rafa, tipo, tinha essas pressões de todo mundo comer menos, ou de emagrecer até tal data, como que era? Tipo, até chegar à competição, você precisava chegar nesse peso. Número, tá. Muita gente não chegou e foi pra competição, mas era uma coisa que acabava e o grupo todo também ficava falando sobre isso, difícil. Eu saí dessa reunião e procurei uma nutricionista, e foi a fase que eu comecei a fazer dieta, assim, super restrita. Eu comia sempre as mesmas coisas, 3 colheres de arroz no jantar, sabe? Tinha muitas medidas e aí chegava no final de semana e eu comia absolutamente tudo o que eu via pela minha frente. Então eu vivi isso por alguns meses até chegar na seleção, mas eu consegui atingir esse percentual, tava feliz dentro do possível por isso. E ficou tudo bem, mas acho que pra mim foi o depois, sabe? Foi quando chegou a conta pra mim, porque eu engordei tudo de novo. Eu acho que eu emagreci uns 7 quilos, assim. E eu devo ter engordado uns 13. Logo, tava falando ontem com a Bid que a gente no Mundial, quando a gente foi em 2016, o Mundial foi na Eslováquia. E no andar de baixo do nosso hotel tinha um mercado que vendia Milka por €1. Meu Deus. E aí a gente, tipo, tinha chegado nesse lugar, o Mundial era o último objetivo da seleção, eu atingi o percentual de gordura, eu tinha sido convocada, então era como se agora pode meus objetivos. Sim. Gente, depois de todos os jogos, a gente comia uma barra inteirinha de Milka, religiosamente. Porque era tipo, isso, desesperadamente, né, Rafa? sabe? O alimento virou os alimentos que podem e os alimentos que não podem. Então, já que já consegui esse objetivo, cheguei nesse objetivo, agora pode tudo, todos esses alimentos que eu não pude durante meses, durante toda a preparação, agora o tal da restrição gera o exagero. E aí era um momento que, agora pode tudo mesmo, né? Pode tudo. E eu durei alguns meses nessa de pode tudo. Eu realmente comia muito mais do que o meu corpo pedia, porque eu não conseguia mesmo colocar esse limite. E desde então eu nunca mais consegui fazer dieta também. Se eu me proponho a fazer dieta por um dia, eu não consigo. E que isso é uma coisa ótima, e que não é uma falha sua. Na verdade, é do método, né? Porque a gente sabe que é isso, nem só olhando para estudos, mas olhando para pessoas, né? Quantidade de pessoas que estão nesses eternos efeitos sanfonas que começa, e aí vai até o carnaval, e depois o carnaval engorda tudo de novo. Então, esses ciclos que às vezes duram anos, ou fases da vida, ou às vezes ao longo do dia. Durante o dia restringe, à noite come tudo, né? Eu mesma vivi durante o handball essa eterna fase do efeito sanfona, assim. Eu só consegui parar de viver isso quando eu parei de jogar. E eu acho que entra muito nesse lugar de que quando você joga profissionalmente, você é contratada para estar lá, você é paga para performar, é quase como se o seu treinador ou a nutricionista tivesse o direito de palpitar sobre o seu corpo, porque seu corpo é seu instrumento de trabalho. E eu sei que não dá para negar que a forma que o seu corpo está influencia, de certa forma, na sua performance. Então, era quase como se eu devesse essa satisfação. Então, eu engordava e eu ficava nessa pressão de, meu Deus, e será que eu vou conseguir jogar bem? Enquanto você joga bem, tá tudo bem. Mas quando você joga mal, essa costuma ser a primeira coisa que vem. E eu acho que esse ponto que você trouxe, né, Rafa? Pode influenciar. Mas não é só isso, né? A gente sabe que tem muitos fatores que podem influenciar de você estar performando ou não. Com certeza. E ter a vida pensando só o que pode ou o que não pode comer, tudo. Talvez essa pressão a mais pode até prejudicar a performance, prejudicar o sono, prejudicar, enfim, essa pressão mesmo. Para mim isso era muito claro, porque na seleção juvenil foi quando aconteceu todo esse momento. E eu me lembro de comer pouco e eu chegava nos treinos e eu me sentia exausta. Tipo, eu não conseguia render. Eu tava mirando no percentual de gordura, mas a verdade é que eu nem tava jogando tão bem assim. E 2 anos depois eu joguei aí na seleção júnior, né? Já era o sub-18. E foi um momento que eu dei uma desencanada, tipo, eu não fazia mais dieta. E eu joguei muito melhor do que quando eu tava tentando me adequar a esse peso. Então, claro que tem uma preocupação, né? Eu falo isso, mas eu tenho muito carinho por todos os profissionais que eu cresci, que me ensinaram de alguma forma. Acho que não é por mal que eles dizem, mas é uma coisa que acaba pegando muito na sua cabeça, assim. E quando eu desencanei, eu vi que eu joguei muito melhor do que quando eu tava completamente obcecada por atingir essa marca, sabe? Porque esse é o ponto, né, Rafa? Esse ponto que você trouxe,
achei muito interessante, de que o corpo vira um instrumento de trabalho. Então, que querendo ou não, é isso, é um meio, o seu corpo é esse meio de performar, e você tem um mínimo, porque o clube precisa ganhar, né? Eles precisam do resultado, eles querem isso, eles estão treinando para ter o melhor time para chegar e ganhar o Mundial, ganhar o Pan-Americano, né? Então, que é muito complexo tudo isso, mas é muito importante essa consciência do como fazer isso chegar para atleta, porque eu acho que as pessoas enxergam muito atleta como máquina, como super-herói. Essa relação costuma ser muito dura, né? Até Sim. quando eu observando os jogos, assim, a relação treinadores e atletas, ela costuma ser bem dura, assim. E é difícil de assimilar. No fim, ninguém tá fazendo por mal, né? Eu não quero estar nesse peso também. E você me dizer, não vai mudar a minha realidade, sabe? Então, a forma realmente faz toda a diferença. E uma outra coisa que eu pensei até sobre essa questão de dever uma certa satisfação, no clube, por exemplo, deveria ser a maioria, mas eu sei que nem todos os clubes são assim. Mas se eu me lesiono pelo clube, eles arcam com tudo, com toda a minha cirurgia, com toda a minha reabilitação. E então, um dos principais argumentos para essa cobrança, ela vem de uma prevenção de lesão, sabe? Então é isso, é difícil, você acaba aceitando, né, que as pessoas fiquem comentando, fiquem forçando isso de você, e de alguma forma você sente que você precisa retribuir. Então é uma pressão que fica muito maior, assim. Sim. Ai, Rafa, muito difícil que você passou por tudo isso, mas eu acho que o ponto é o pós ser atleta, assim, conseguir olhar para trás com tudo isso, com essa maturidade de entender que tudo, né, tem as coisas, o lado bom, mas também existe esse lado ruim, meio essa parte sombria do esporte, que quando as pessoas estão lá conquistando, estão no pódio, a gente não vê o que tá por trás de tudo isso, né? O que esse caminho até chegar lá, todos os treinos que precisou ser feito, todas as cobranças para chegar nesse nível, e que, né, num nível mundial, num nível seleção brasileira, muitas vezes as pessoas não têm essa noção mesmo. Sim, não tem. E é muito. A gente vê os atletas sendo muito cobrados, né? É muito fácil pra gente julgar a performance do outro, mas a gente realmente não tem noção da história que cada um carrega, de tudo que ele abriu mão, tudo que a pessoa. Quantas lesões a pessoa já enfrentou, teve, né? Então é realmente um processo muito árduo até você chegar, tipo, a vencer uma competição, por exemplo, né? E Rafa, e na época da faculdade, como foi ter essa experiência totalmente diferente? Que sim, também tinha uma pressão, um desejo de ganhar o Econo, por exemplo, né? Tinha esse desejo competitivo, mas que de uma forma muito diferente, né? Como que entrou isso na sua vida? Como foi essa experiência? O esporte universitário, ele foi muito mais leve pra mim, né? Eu não me sentia nada cobrada. Eu queria ganhar, claro, mas entrava muito nesse esporte como um lugar que ia pro social, assim. Eu ia pelas minhas amizades, as pessoas que eu sou amiga da faculdade até hoje, a maioria são do handball e foram por causa disso. Então, não tinha nenhum compromisso. Como eu ainda treinava no clube, eu não conseguia treinar com o time da faculdade. Eu basicamente só jogava, assim. Mas é uma outra pressão, é uma outra cobrança. Se eu jogar mal, beleza, sabe? Ninguém tava esperando nada ali de mim, então foi muito mais leve, muito mais tranquilo. Não tinha essa pressão de forma nenhuma. Uma pressão meio, a Rafa da seleção, assim, alguma coisa assim. Rolava essa pressão de, tipo, as pessoas... É porque era outro nível também, tinha uma expectativa sobre mim, sim, no fim das contas, de que eu precisava jogar bem. Mas, Rafa, eu acho que um ponto legal é a gente estar percebendo, né, como nas categorias de base, quando começou o esporte, era muito uma coisa em equipe, até uma coisa lúdica também, né, da gente fazer viagens e estar se conhecendo. E aí depois teve essa parte das categorias adulto, juvenil, júnior, que foi essa parte mais profissional mesmo. E aí junto com isso, você está trazendo agora esse lugar do social que o esporte traz também, né? Mesmo mais velha, mantendo amizades, conhecendo pessoas. Agora, Rafa, hoje em dia, assim, que encerrou esse ciclo do handball,
Mas tá jogando em algum time, Sim, não tá? Como que agora tá eu sendo essa entrei- ressignificação de tudo isso? Pra mim, foi muito difícil, assim, meu Imagino, encerramento com sim. handball, porque é isso, eram todas as minhas amigas, eu sempre estava saindo com elas, eu não tinha plano, eu não tinha tempo livre, eu não precisava pensar o que eu gostava além daquilo. E eu comecei a jogar com 11, 10 anos praticamente, então a verdade é que a maior parte da minha vida eu nunca precisei questionar o que eu gostava além de jogar handball, porque isso ocupava a minha vida Sim, inteira. era a sua Então eu personalidade, vivi assim, uma né? grande Sim. crise de identidade, assim, eu falei, não Quem eu sei sou? agora o que eu vou fazer, e ao mesmo tempo eu criei uma aversão a compromisso, assim, acho que eu abri mão de tanta coisa que eu não queria mais estar nesse lugar. Tá. Então hoje, algum tempo depois, eu parei de jogar, 2023, ano passado eu encontrei esse time, que hoje eu faço parte, que é o Diavola, que as meninas são super legais, a gente treina 1 a 2 vezes por semana, então é uma outra relação, muito mais tranquila, embora eu ainda assim às vezes tenha dificuldade de me comprometer, tipo, eu me comprometo porque eu me cobro, claro, mas é uma relação difícil, acho que eu abri mão de muita coisa, sabe? Sim. Mas antes de eu chegar nesse time, eu fiquei muito perdida, porque é isso, enquanto eu jogava profissionalmente, eu não precisava pensar se eu vou me exercitar pela minha saúde, como você falou, ou se eu quero por alguma questão estética, nunca entrou nesse lugar, sabe? Então, depois que eu parei, eu tive a oportunidade de, primeiro, a coisa positiva de poder treinar quando o meu corpo queria, porque quando você é atleta, você vai treinar muitas vezes contra a sua vontade, né? Eu tô exausta, mas eu preciso ir. Não é uma escolha Não treinar. é uma escolha. É o seu trabalho, você tem que estar lá. Eu preciso estar lá, ultrapassa totalmente a sua vontade em vários momentos. Então isso foi muito bom de um lado, mas também essas outras coisas começaram a vir à tona, né? E agora? O que é que eu vou buscar pela minha saúde? Até questão de estética, que nunca tinha sido algo muito latente, embora eu tenha passado por isso na seleção. Eu comecei a ficar me cobrando, e agora? O que eu vou fazer? E tentar, né? O esporte começou a ocupar várias caixinhas que ele nunca tinha ocupado enquanto era a minha profissão, digamos assim. Sim. Então é um processo de descobertas. Eu tô me enfiando em os esportes, agora eu faço aula de futebol e tô achando legal, mas assim, é difícil, e eu coloco na minha cabeça que não tem que substituir o que era, né? Porque não faz sentido, na verdade, eu nem quero que isso aconteça. Mas eu também tenho dificuldade de lidar como um hobby, tá sendo um aprendizado. E é ainda. isso, se jogar, explorar movimentos diferentes, entendendo, né, quem a Rafa é agora e que não é a mesma Rafa e que pode estar trilhando caminhos novos também. E, Rafa, e olha que interessante isso que você falou da pressão do corpo no Mundial. Não era tanto uma pressão estética, porque era a pressão de ter um número para se encaixar no grupo da seleção, né? Porque isso era mais uma das avaliações, assim. E esse que é o ponto, as pessoas podem ter percentuais diferentes de gordura e até pensando em posições diferentes, porque a sua posição, quem entende de handball, era pivô. Mas, por exemplo, tem posições de ponta, talvez não precise. Como que eu posso dizer? É um estímulo diferente você vai dar para o corpo, né? Uma ponta precisa ser muito mais rápida do que um pivô que talvez precise ser mais forte. Faz sentido isso? Sim. Até eu lembro que eu assisti o episódio seu com a Vicky, né? Sim. Inclusive, quem não assistiu, volta e escuta, porque tem muita relação com esse episódio também. Sim. Nossa, eu me identifiquei muito com ela. Mas ela falou isso sobre a tentativa de todo mundo ser igual. Né? Pro nado sincronizado. E no handball, realmente, os corpos são muito diferentes e eles são mais funcionais para suas funções sendo diferentes, né? Eu, como pivô... E nem necessariamente, né? Eu, como pivô, era mais forte, mas eu sempre fui forte. E os pivôs, de modo geral, são mais fortes. Mas tem pivôs que são mais magros e são mais ágeis. Dá pra você encaixar dentro do jogo diferentes corpos. E aí você vai precisar de outras habilidades pra meio usar o seu... Você pode, por exemplo, chutar melhor de fora. Ou você ter um contra um melhor. E cada corpo, né, vai ter algum tipo de facilidade também. Eu lembrei até, sei lá, quando eu era... mirim, pré-mirim, às vezes eu jogava de meia. Mas depois foi isso. No cadete não dava mais. Eram aquelas meninas super altas e eu tinha que ir pra ponta ou pro centro, porque era isso.
a característica do corpo, às vezes, também, querendo ou não, influencia. Porque como que eu vou querer arremessar perto de uma base que tem 2 metros de altura? Que aí, quando a gente foi crescendo, foi fazendo sentido também, né? Sim, existem limitações. Tipo, tem Exato. coisa que não dá tem mesmo como, pra você fazer com determinado tipo de corpo. Sim. Inclusive, né, Rafa, aquele goleiro que você estava me contando, que ele tem uma taxa de gordura maior e que foi considerado o melhor do Mundial, do Nilson, Mundial, nossa, né? Ele defendeu todas as bolas possíveis. O cara é muito fera. E é isso, ele não tá naquele corpo padrão que você imagina de um atleta, então, né? E imagina isso, se ele tivesse sido cortado, ou se ele tivesse, sei lá, tendo que... Enfim, ele conseguiu da forma que ele é. Da forma que ele é, né? Mas é isso, nessa tentativa de todo mundo atingir um mesmo percentual, ela também vai um pouco contra essa possibilidade que o handball ele tem de pessoas com corpos diferentes também jogarem. Mas é que a questão do percentual de gordura acaba batendo em todo mundo, assim. Tá. É difícil... Assim, existem muitos atletas que têm um percentual de gordura maior que jogam super bem, mas de modo geral essa é uma cobrança que vem, sabe? Você precisa se sobressair muito para poder... né, ter essa questão relevada pela sua comissão, enfim. Sim, muito triste tudo isso. E eu espero muito que que os profissionais também começam a refletir também, podendo não ter esse corte limite tão rígido também. Que bom que você falou que algumas pessoas passavam, não era igual o da Vicky, que realmente no nado sincronizado corta totalmente. Mas como é isso, a saúde mental também é importante, não só a saúde física. Inclusive, fica aqui um spoiler para quem está escutando. Semana que vem eu vou gravar um episódio com a Ana. Então a gente vai falar sobre essa parte da psicologia do esporte também, né? Sim. Que é algo que está crescendo e é algo muito novo e que é tão importante que antes ninguém dava bola para isso, né? Nossa, com certeza. A gente tinha, na verdade. A gente tinha em grupo, mas a gente era pequena, a gente não levava a sério. Sim. Mas é muito importante. Sim. E, Rafa, e pensando agora que a gente tá chegando pro fim do episódio, queria que você falasse um pouquinho, assim, como... para finalizar, o melhor momento do esporte. Quais foram as melhores coisas que o esporte te trouxe? Meio incentivando as pessoas que estão escutando a gente a também buscar o esporte, porque eu acho que hoje em dia, principalmente as mulheres, é muito raro. É isso, eu me sinto muito sortuda por ter tido essa experiência no handball, mesmo tendo muitos traumas que levo para terapia até hoje, muitas coisas, né, que a gente tá falando aqui também dessa realidade do esporte que muitas pessoas não falam, não sabem, não conhecem, mas que tem muitas coisas boas também, e que eu acho que é legal a gente estar falando para estar sempre incentivando a sair da academia, sair do espelho e, sei lá, se jogar, esporte em diferentes idades. Eu sinto que o esporte, ele te prepara muito mentalmente para os desafios e frustrações da vida, assim, né, de modo geral, porque é isso, tem coisa que não tá nas suas mãos, e isso ele te ensina a abrir mão do que não tá no seu controle e focar no seu, né? Eu vou treinar, mas pode ser que eu me lesione, pode ser que eu esteja super bem preparada e eu jogue mal, pode ser que o meu time seja o favorito e a gente perca a competição. Isso com certeza vai acontecer em algum momento, e acho que lidar constantemente com esses desafios e entender que treinando diariamente, fazendo o que você pode, as coisas vão, né, evoluindo e melhorando. É um grande aprendizado para a vida, assim. Eu me sinto melhor preparada para enfrentar os desafios da minha vida, tendo vivido tanta coisa no esporte também. Além do esporte, como, né, quando eu tenho um desafio hoje, fazer esporte por si já alivia muito qualquer sintoma mais difícil para mim. E acho que um segundo lugar vai muito dessa rede de apoio. Acho que também no esporte individual, mas no esporte coletivo, eu sinto que você, né, tem dias que eu vou estar mal, eu não vou estar jogando bem, eu vou precisar que as meninas do meu time me ajudem, vou precisar que a minha fisioterapeuta me ajude a jogar, então você ensina muito, sei lá, a gente aprende a ouvir o outro e estar aqui quando o outro não está no melhor dia e também a pedir ajuda, sabe? Eu sinto que
tem uma rede de apoio muito grande do esporte dentro da quadra e que você também acaba carregando para fora também. Sei lá, eu me sentia muito abraçada, assim, eu tinha a quem recorrer, sabe? Me veio na cabeça, assim, meio a marcação do handball, né? Meio... e até você sendo... sei lá, aquela época que a gente marcava 3-3, que era, tá... Me Se ajuda. eu levar uma finta, socorro, a Rafa vai estar lá atrás e vai, sabe? Sim. Fazer uma falta, que a falta é uma coisa boa pro handball. Ou então é isso, de uma ir cobrindo a outra e ajudando. Ou então quando você percebe, estão me marcando, joga a bola pra ponta e aí a ponta faz um golaço e tá tudo certo, né? Então como faz muito, muito, muito sentido tudo isso que você falou. E é isso, né? Como cada um, mesmo no esporte coletivo, cada um também precisa pensar no individual, né? Então eu vou treinar por mim, porque eu tenho o meu papel aqui dentro desse time, para poder ajudar as outras também e vice-versa. Eu posso um dia precisar ajudar, outro dia precisar ser ajudada. E como tá todo mundo junto nisso. Sim. Esse é até um lugar de atenção, né? De você, às vezes no esporte coletivo você olha tanto pro todo, mas você precisa realmente estar bem primeiro, né? Focar em você para também conseguir ajudar. Mas sim. E obrigada, Rafa, enfim, por estar aqui, por estar compartilhando tudo isso. Normalmente eu peço para as pessoas indicarem livro, mas não precisa ser só livro, pode ser podcast, música para se concentrar antes do jogo, qualquer coisa que, sei lá, tem um símbolo para você, que você acha, nossa, as pessoas... Quero recomendar, porque o mundo precisa conhecer isso. Seja livro, música, podcast, o que for, assim, algo que marcou essa sua trajetória intensa no esporte. Sim. De podcasts que eu ouço no dia a dia. Eu ouço o seu e o da Lela Brandão, Gostosas Também Choram. Eu sou muito fã. Acho que ela abre muito o nosso olhar, assim, para várias questões muito importantes da vida também. Eu assisto toda terça-feira. Eu também escuto toda terça-feira, é muito bom. É muito bom. E é isso, Rafa, obrigada pela presença, obrigada por estar aqui, por estar compartilhando tudo isso. E seguimos juntas aí nesse mundo. Muito obrigada, amiga, tô muito feliz. E eu queria agradecer você que ficou escutando a gente até aqui e a gente se vê de novo na próxima segunda-feira no nosso almoço em conjunto. Ei, mulher, você já escutou seu corpo hoje? Então vamos que ele tem muito para te falar nessa segunda-feira. Pegue os seus talheres e vamos para mais um almoço em conjunto.